Olá, boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em outras partes do mundo. É um prazer mais uma vez voltarmos aqui com o programa Além da Notícia. O tema de hoje do nosso programa é Terceira Idade, o envelhecimento do brasileiro. E temos aqui convidados especiais, porém quero só fazer uma introdução. A previsão é de que daqui a 30 anos teremos no Brasil mais de um quarto da população com acima de 65 anos. Hoje, nos países desenvolvidos, 8 em cada 10 pessoas ultrapassam os 65 anos. No Brasil, isto ocorre entre 6 de cada 10 homens e 7 de cada 10 mulheres. O fenômeno da longevidade provocou verdadeira revolução no curso de vida de pessoas, redefinindo relações de gênero, arranjos e responsabilidades familiares e alterando o perfil das políticas públicas. Procuraremos abordar tudo isso que aqui já está no enunciado do programa de hoje, com os convidados que temos, já quero recebê-los aqui. Saúdo e recebo Neuza Pivato Miller, coordenadora geral dos Direitos da Pessoa Idosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, uma cientista social. Boa noite, bem-vinda, Neuza. Boa noite, é uma grande honra estarmos aqui conversando com vocês e com a população, especialmente idosa deste país e, como tu disseste, do mundo que está nos vendo. Neuza, que trabalho é esse? Qual é o seu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência voltado para a pessoa idosa? Bom, a nossa atribuição, delegada por lei, é de coordenar as políticas em âmbito nacional, de estabelecer a interlocução entre os ministérios, a integração entre os estados, municípios, e coordenar a política de direitos. Essa é a principal função da coordenação. Nós temos também um conselho, que é a responsabilidade da Secretaria, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. E esse conselho congrega instituições de todo o Brasil e também as representações públicas. Sua presença será muito importante para a gente dizer o que está sendo feito pela pessoa idosa em nosso país. Recebo também aqui o professor de pós-graduação em Gerontologia e Educação Física da Universidade Católica de Brasília, o professor Jonato. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Jonato? Boa noite, eu que agradeço aí o convite de vocês e estou extremamente ansioso para falar desse assunto tão interessante que envolve a parte social, que a professora Neuza vai falar, e eu também vou tentar falar um pouquinho da fisiologia do envelhecimento e fazer as relações que isso tem com a qualidade de vida, né? Então, como você falou, vários números muito interessantes. A gente estima que em 2060 serão 58 milhões de pessoas idosas. Então, é um assunto de extrema relevância, porque vai alcançar em torno de 27% da nossa população. Bom, e eu já começo questionando isso. A Europa já passa por esse processo de envelhecimento, já temos um país, inclusive, com as consequências não só sociais, mas econômicas também. E o Brasil começa a entrar nesse universo. O Brasil está preparado para o envelhecimento que se aproxima? Deixo ambos à vontade. Bom, na verdade, nós já estamos a caminho do envelhecimento há algum tempo. A relação que nós costumamos estabelecer com o que houve na Europa ela é um pouco diferente, porque a Europa foi envelhecendo ao longo dos tempos, de uma forma mais branda do que aconteceu com o Brasil. Então, nós temos, nos últimos 50 anos, houve, eu diria que alguns especialistas também classificam dessa forma, uma revolução silenciosa feminina, que é, na verdade, quando a mulher se vê com a necessidade também de sair para o mundo do trabalho e com a possibilidade de definir, de decidir quantos filhos quer. Então, nesse sentido, em 50 anos, nós fizemos o que a Europa fez, mas demorou mais de 100 anos para fazer. Isso, por si só, já nos diz que o quadro ele esteve, hoje não tanto, despreparado. Ou seja, tanto as políticas públicas quanto a relação que nós temos com as pessoas idosas e o universo familiar do cotidiano não se prepararam, e hoje existe uma consciência maior, mas ainda não tão organizada quanto deveria estar.
Nós estamos avançando bastante. Nós estamos num processo, eu diria que o Brasil tem um arcabouço jurídico dos mais avançados do mundo e o mais avançado da América Latina, com certeza. Nós falamos de arcabouço jurídico, ou seja, leis protetoras. Quando entramos no universo da execução das leis, a realidade muda um pouco, mas avançamos bastante, especialmente nos últimos 10 anos. Nós avançamos na legislação, no acesso a direitos, na questão de acesso a diversos mundos, eu diria, né? Tanto na questão da saúde, quanto na questão da alimentação, que é como consequência a saúde ou não, dependendo da forma como essa pessoa acessa. Porque às vezes o acesso à alimentação também é acesso a tipos de alimentação que não favorecem essa população. Então nós temos que ter um cuidado muito especial com esse processo. Também não podemos assumir um comportamento neurótico de achar que a população idosa só deva comer alface e mingau de aveia, né? Que aí fica muito sem graça a história. Né? Neuza, deixa então, só, nesse sentido, assim, deixa só então eu pegar aqui a origem da sua resposta. Podemos entender então que esta revolução feminina silenciosa, ela trouxe uma baixa taxa de natalidade, ela veio reduzindo a taxa de natalidade. Reduziu a taxa de natalidade. E isso provoca um envelhecimento gradativo e no nosso caso foi até muito rápido, é isso? Sim, e na verdade para você ter acesso hoje, o prolongar da vida tem a ver com acesso à saúde, com acesso à alimentação. Perfeito. Né? Essa relação é diretamente proporcional nessa questão. Por exemplo, eu sou de uma família de 12 irmãos. Certamente, o acesso à alimentação, que foi bastante restrito durante um bom tempo da minha vida, especialmente na infância, é muito diferente você ter uma família hoje com 2 filhos. Quer dizer, o quanto você pode acessar em termos, também nunca esquecendo aqui, o acesso à informação e à formação. Né? Então, nós temos aqui várias realidades que colaboram para um envelhecer com mais qualidade ou não, dependendo o quanto de acesso você tem e como você elabora essas informações e esses acessos. Professor Jonato, uma introdução também sobre este assunto e aquela questão inicial. Estamos preparados do ponto de vista social para o envelhecimento da população? Olha, eu acho que essa questão levantada foi extremamente pertinente, porque se você for pensar, as mulheres realmente tiveram um processo de revolução muito grande. Visto que se você for hoje considerar qual a idade média que as mulheres vão viver e os homens vão viver, existe uma diferença boa, em torno de 78 anos para elas, em torno de 71 anos para eles, né? E 2060, que seria aquele número que eu falei de 58 milhões, as mulheres vão continuar vivendo mais ainda. A estimativa, maior número. Exatamente, maior número, lembrando que, claro, são estimativas e que podem até ficar em números mais ainda exacerbados, né? Seria em torno de 84 anos para as mulheres e 78 anos para os homens. Então, considerando todo esse paradigma, foram colocados pontos assim que eu acho muito interessantes, que é o que causou esse envelhecimento, né? Então, o acesso à saúde é um processo extremamente importante nesse quesito, porque hoje, a despeito das limitações que temos no sistema de saúde, a gente tem mais acesso à medicação que as pessoas que viveram há muitos anos atrás tinham. E isso, com certeza, também faz as pessoas viverem mais. E outro ponto, o acesso à informação, como a gente está fazendo exatamente agora, né, faz com que essas pessoas comecem a tomar consciência de certos quesitos que são importantes. Isso, por si só, contribuiu de forma significativa para nosso prolongar. E o acesso à alimentação, ele criou alguns benefícios e alguns malefícios. Foi muito bem levantado aqui. Se você for considerar que as pessoas têm mais acesso à alimentação hoje, mas que nem sempre essa alimentação é de qualidade, quando a gente fala isso, extremamente voltado para a saúde, não pensando em questões estéticas como bem colocado. Ou seja, não é uma histeria só para se comer coisas que são consideradas saudáveis, mas só para vocês terem uma ideia. Hoje a gente tem vários projetos na universidade com pessoas idosas. Falando dessa parte social, de atendimento, a gente também tem um programa dentro da universidade que é o CCI, né? Que é um centro de atendimento para os idosos. Eles fazem diversas atividades diferentes, envolvendo atividade física, entre outras coisas. Quando uma universidade ela disponibiliza programas assim, com qual objetivo? Bom, um dos principais objetivos da nossa universidade, no caso, é atender mesmo a população.
e um outro fim, que tem a parte de atendimento à população, que é a contribuição social, tem uma outra parte que é a extensão, onde os próprios alunos também da universidade podem participar desse processo de atendimento às pessoas idosas. Isso faz parte da sua formação? Faz parte da sua formação. E temos um outro ramo bem importante, que é um ramo que eu atuo bastante, que é a questão da pesquisa. Então, o CCI é um programa e fora o CCI a gente tem vários projetos de pesquisa com pessoas idosas. Gostei muito do que foi falado aqui, porque eu lembro que quando a gente faz anúncios para que a gente abra vagas para os nossos projetos com atividade física e tudo mais, a gente percebe que quase que 98%, eu vou jogar um número aqui que é em torno disso, de mulheres vêm a procurar os nossos programas de atividade física. Então, até hoje, para você ter uma ideia, eu estou há 4 anos na Católica, lembrando que no período de regresso eu também fiz o doutorado com essa linha de exercício para pessoas idosas, a gente não consegue ter homens procurando esse serviço. A gente tem uma quantidade muito pequena e muitas vezes... Isso tem explicação? Por que as mulheres... Isso explica, por exemplo, por que em média, os homens vivem 10 anos a menos, de 7 a 10 anos a menos. Eles se interessam menos pela saúde, é isso? Eu creio que nós temos uma questão cultural muito intrínseca ainda, de achar que os programas de extensão, por exemplo, das universidades, que eu vou aproveitar a oportunidade até para reconhecer publicamente o trabalho das universidades livres, das universidades federais que nós temos também, que têm cursos magníficos e que atuam, que têm serviços de acompanhamento e de desenvolvimento nos seus quadros. Eu posso citar várias aqui, mas eu gostaria de citar, pela maneira e pela metodologia, a Universidade Federal de Tocantins, que tem a UMA, que é a Universidade da Maturidade, que desenvolve o programa com vários públicos, inclusive está conveniada conosco hoje pelo formato de trabalho que vem desenvolvendo. Cito uma, mas eu diria que a maioria das universidades tem um ótimo trabalho com a população. Então, voltar a estudar, interagir com outras pessoas é extremamente importante para essa faixa etária, né? E aqui nós temos ainda, de parte da população masculina, um entendimento equivocado do que esse universo representa. E também temos, nunca esquecendo, aqui um elemento importante, a maioria das mulheres hoje idosas são mulheres que, falo da maioria, não todas, que cuidaram da família e hoje não tem o que fazer em casa. Não são mulheres que foram para o mercado de trabalho, na sua grande maioria. Então, nós temos hoje os homens ainda trabalhando, mesmo aposentados, fazendo outros trabalhos. Uma parte continua, outros vão para outros espaços também. O jogar dama na praça é meio estereotipado esse processo, mas ainda temos uma dificuldade da integração dos homens nesse universo, que é uma questão cultural, sempre colocada dessa forma. A mulher meio que se liberta quando vai para esses programas. Por quê? Porque é uma mulher que passou a vida cuidando da família, né? Não tinha acesso a outros processos. Certamente, daqui a 20 anos, nós teremos uma realidade diferente das universidades livres, da universidade da terceira idade, que é um termo que a gente busca não reproduzir. Primeiro que não é nosso, né? Que é um termo que vem da Europa e lá tem uma outra conotação, né? Digamos que nós envelhecemos, nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos adultos e nós temos pessoas idosas, né? São momentos da vida que não necessariamente precisam estar e ter um nome específico. Melhor idade, então, jamais fale. Então, né? Essa questão do termo, terceira idade, melhor idade, idoso, existe algo correto, algo melhor, algo mais sincero, mais realista para se pronunciar? Primeiro, o que precisa se abolir do nosso vocabulário? Melhor idade. Não é? Porque as pessoas idosas reagem mal frente a isso, e esse sim é o importado mesmo. Né? O termo que na Europa não era melhor idade, ele era maioridade, ou nós temos na América Latina adultos maiores, né? Adultos maiores, né? Que no entendimento deles o maior aqui é em significado, não só em idade, em importância, né? Eu por mim adotaria a mesma terminologia,
Mas no Brasil, equivocadamente, muito equivocadamente, né, e vai se aprendendo ao longo da vida, porque aqui eu insiro o setor público, se adotou o termo idoso. Primeiro, desrespeita e não considera a questão de gênero. Então, a mulher, na legislação brasileira, ela está invisibilizada. E isso não vem me dizer porque o termo é masculino. Nada, não é essa a questão. Nós sabemos que vivemos num país machista, sim, senhor. Ainda. Né? E lutamos bastante para sair disso. Então, nós estamos, inclusive, ingressando com um projeto no Senado. Toda, né? Discutimos isso no Senado em 2012, em 2013, e agora estamos inserindo para a troca do nome Estatuto do Idoso, da Lei do Idoso, do Conselho do Idoso, para Conselho da Pessoa Idosa, para que esteja contemplada também a questão de gênero. Eu tenho um amigo que ele disse assim, eu não gosto que digam que eu sou idoso, que eu tenho a melhor idade, que eu estou na terceira. Eu sou velho mesmo, eu sou feliz. Sou Agora, feliz de ser tratado como velho. Não fale em pessoa idosa ou idoso em Tocantins. Olha só. Em Tocantins se fala velho e eles se autodenominam assim e dizem, sou velho com muito orgulho. Então... essa que é a questão. E temos também a questão da representação gráfica do envelhecer, que é terrível, porque o que se apresenta é aquela senhorinha curvada de coquinho. Né? E aquele senhor de bengala. De bengala. E o senhor de bengala é a identificação nos espaços públicos, especialmente, para a identificação. Então, a maioria da população idosa rejeita profundamente essa representação. Como é bom saber disso? Eu não tinha percebido, não, mas como é bom Estamos saber disso? discutindo uma nova marca, inclusive, e existem várias propostas sobre isso. Vou pedir licença aos senhores, já venceu o primeiro bloco do nosso programa. Isso quer dizer que o programa hoje vai... Se tivesse 2 ou 3 horas, seria excelente. Olha, como envelhecer sem ficar velho, são perguntas que vamos fazer daqui a pouquinho. Como a pessoa idosa, o velho, ele ter uma velhice muito mais saudável, para que viva muito melhor ainda. Tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco na sequência do nosso Além da Notícia de hoje. É um intervalo e a gente volta rapidinho.